Por que tem gente que fala que a causa identitária atrapalha o marxismo? Olha, eu não acho que... Nossa, tem muitas maneiras de abordar esse tema. Eu não acho que causa identitária, da maneira como se fala, e é muito perigoso falar dessa forma, se diferencia muito de liberalismo. As pautas identitárias como fins em si mesmos, seja por luta apenas pela sobrevivência, ou como alguma coisa que ilusoriamente pode ser revolucionário, que é a pior faceta, né? Achar que a causa identitária, a luta pela afirmação da identidade tem potencial revolucionário em si só, essa é a parte mais perigosa. Para mim, isso é uma manifestação do que a gente sempre denuncia, que é o liberalismo. Porque o grande problema do liberalismo é o excesso de foco nas ações individuais. E nós, comunistas, sempre estimulamos a organização da classe trabalhadora. Então, eu não acho que isso é nada novo. Eu acho que isso é só uma manifestação contemporânea do que a gente chama de liberalismo. É uma perspectiva liberal de transformação da realidade, que é ou muito rebaixada ou até ilusória mesmo. Se vocês querem um livro que fala sobre isso de maneira muito qualificada, eu já citei esse livro antes, que é o livro Camarada, da Jodie Dean. O primeiro capítulo desse livro Camarada, ela fala a respeito do que é ser camarada e do que é ser aliado. Nessa diferenciação que ela faz entre camarada e aliado, ela fala sobre, digamos assim, a luta pela identidade. E é uma descrição, digamos assim, é uma análise muito complexa. Agora, existem alguns espantalhos muito perigosos nessa coisa da identidade, tá? Essa coisa de que existe uma elite internacional que utiliza pautas identitárias para implantar isso nos sistemas capitalistas e conseguir controlar a população, e eu acho que isso flerta muito com a ideia do judeu internacional, tá? Que é a ideia de que existe um Estado dentro do Estado, que é oculto e que controla as nossas mentes e que bota essas pautas identitárias para destruir a família, destruir o Ocidente, destruir os Estados-nação, dominar, destruindo as nossas tradições, relativizando conceitos tradicionais como masculinidade e feminilidade. Isso tudo é um negócio que flerta muito, inclusive até um rebranding do judeu internacional, tá? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Isso é uma das manifestações da crítica ao identitarismo. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Uma pessoa que trouxe isso pro Brasil de forma muito contundente é o Olavo de Carvalho. Que papai do chão o tenha. Judeu internacional é uma conspiração que não começa com o nazismo, mas teve muita propulsão durante o nazismo. Começa no século XIX. De que os judeus estão unidos de uma forma supranacional e eles controlam a economia global e estendem seus tentáculos para justamente acabar com a nacionalidade, acabar com a família, acabar com os valores ocidentais. Isso é uma coisa que é muito manifestada num livro chamado Protocolos dos Sábios de Sião, que é um livro que é um embuste, é um livro falso, encomendado pelo czar russo para provar que os judeus têm um plano de dominação global através da destruição dos valores ocidentais. Vocês entendem como é meio a mesma coisa? Só que depois do próprio Holocausto, falar sobre isso não tem mais a repercussão que tinha antes. Acho que eu respondi mais ou menos. Fica a dica do livro da Jodie Dean. Talvez seja importante eu pegar o que ela fala nesse livro e trazer aqui pra live. Agora eu vejo isso bastante com árabes e muçulmanos. Quando o Miguel veio aqui, ele falou sobre isso. Sobre a Eurábia, de que os muçulmanos estão transformando a Europa num califado. Bissexual que tem estudado a teoria queer nos últimos anos. O neoliberalismo se apropriou com facilidade da política de identidades. Concordo plenamente. Por isso defendo uma política de multidão queer marxista. Concordo também. Criticar o problema e não o resultado dele. Ser contra a heterossexualidade ao invés de lutar só contra a discriminação contra pessoas LGBT, lutar contra o patriarcado ao invés da opressão sexista. Concordo com você. Concordo em tudo. O neoliberalismo construiu uma militância domesticada e privatizada. Assina embaixo. Tudo que você falou tá absolutamente correto. Concordo. E nós, marxistas, defendemos justamente isso. Combater as raízes dessas opressões. Porque a gente sempre reconheceu, historicamente, que há membros da classe trabalhadora que sofrem opressões específicas. Vocês sabem muito bem que, por exemplo, os bolcheviques davam uma atenção imensa à opressão específica que as mulheres da classe trabalhadora sofriam. Vocês sabem disso. Hoje em dia, como o marxismo se desenvolveu, não é diferente com pessoas LGBT. E, obviamente, é impossível falar de opressão da classe trabalhadora no Brasil sem falar de racismo, gente. Impossível. Qualquer pessoa que não estuda racismo e escravidão, eu já falei isso aqui no canal. Todo marxista brasileiro que quer se aprofundar tem que estudar a escravidão. Tem que estudar. Não só a escravidão, mas tem que estudar a escravidão. A escravidão é uma ferida aberta na sociedade brasileira. Inclusive, eu preciso cobrar de novo a bibliografia. Alguém vai cobrar aí no chat, mas vocês estão certos. Eu vou... Mal que fechar a live, eu já vou procurar ela aqui. Tem certas coisas da sociedade brasileira que nós temos que entender. Não é à toa que o Lenin se dedicava tanto a entender a formação do capitalismo na Rússia. É importante pra gente entender isso no Brasil. E o capitalismo no Brasil, ele foi construído em cima de um racismo brutal.
Brutal. Tenho a lista, eu vou disponibilizar. Eu vou tentar hospedar essa lista no site da Soberana. Quais os melhores sites de notícias para nos informarmos decentemente? Só para não ser muita coisa, eu vou recomendar o que eu mais leio. O que eu leio praticamente todo dia. Brasil de Fato. O Brasil de Fato eu leio todos os dias. O Brasil de Fato fala de coisas que outros jornais de verdade não falam. Por exemplo, pauta indígena. Se eu quero entender, se eu quero saber o que está acontecendo na luta indígena, o Brasil de Fato vai falar sobre. Tem vários outros, tá? Eu só tô citando um pra você adquirir o hábito de ler. Eu leio outras palavras também, eu leio o... Não é tão extremamente petista assim, tem outros mais petistas. A Fórum é mais, a Carta Capital é mais, o Brasil de Fato não é tanto. Mas também, o ICL é bom, outras palavras é bom. Se você quer mais artigos, revista Ópera, Ópera Mundi é outro bom. O que mais que a galera falou aqui? O Brasil não foi o último país a abolir a escravidão, das Américas foi. Então, eu já separei tanto uma bibliografia selecionada sobre a ditadura quanto a escravidão. Eu só não hospedei ela em lugar nenhum e eu fico esquecendo de hospedar. O ICL tirou meu pai da ideologia sionista, caralho. Eu fico imaginando que se isso aconteceu com seu pai, deve ter acontecido com bastante gente. Outras Palavras é bem legal, recomendo bastante. Eu usei Outras Palavras, por exemplo, para falar sobre o Equador. Viu a charge racista que fizeram com o Lula? Eu não vejo nem charge racista que fazem comigo. Os caras desenham como se eu fosse judeu. Como se eu fosse o judeu bolchevismo, tá ligado? Você tá bem hoje? Ah, só tá bem quem tá mal informado, né? Acho que essa é a resposta. Essa música de porno no fundo é porque a gente fala do capitalismo fudendo com a gente todo dia. Ainda tem gente que vê chá? Já, acho que você tem que ter pelo menos 50 anos a mais pra... Tem que ter pelo menos 2 palmos de calvície e estar na andropausa pra gostar de charge. Mas... eu gostei da sua atitude. Charge da Laerte vocês veem, né, seus petista? Bando de petista, filha da puta. Eu entendi, Laerte. Você viu a notícia do superávit na Argentina? Eu achei maravilhoso o superávit na Argentina. Nossa, que superavitzão do caralho. Pô, primeira vez em 12 anos. Faz o M de Milley. Depois disso, comprei todos os álbuns da Miley Cyrus. De tão feliz que eu fiquei. Eu não sei vocês, mas eu moro dentro de um superávit e eu como superávit no café da manhã. Superávit é pré-treino, é o nome do pré-treino do Cariani. Superávit é não pagar as contas, é. Sonegar imposto da superávit aqui em casa. Comunista bebe Monster? O quê? O Monster vai patrocinar a revolução. A Monster é da Coca? Ninguém tá puro, de verdade, né? Eu achando que até algum momento que o capitalismo não ia ter monopólio. Deixa eu ler os pics aqui pra já indo de Abílio Diniz. Que a terra fica mais leve toda vez que um bilionário morre. Let's Go, obrigado pelos R$3. Gostaria de perguntar por que não recomenda fala sobre a Rita Von Hunt. Eu recomendo sim. Sempre recomendei. Não sei, coincidiu de você não ver. Mas eu nunca falei mal da... É foda, né? Às vezes a galera inventa que eu tenho treta com quem eu não tenho treta, tá? Inclusive eu tenho treta com pouquíssimas pessoas. Então, não vamos focar nessas coisas. Parece que a comunidade gosta muito de fomentar treta, jogar fogo no incêndio pra incendiar mais o fogo. Sei lá, sabe? Não curto, não gosto. Eu não consegui entender seu nome porque é um monte de número, mas obrigado pelos 30 conto limpo. Obrigado por abrir a minha cabeça e espero fazer o mesmo com o meu pai. Espero de verdade. Mas depende do patamar que o seu pai tá, pega leve. Pega leve, não vai romper relações com o seu pai à toa. Falei, a única treta que eu tenho na internet é com o Luigi por causa do preço que ele me cobra no aluguel, né? Comunismo salva, obrigado pelos R$3. Comecei em uma escola pública e tô assustado com esse ensino médio. Pois é, a gente não vai parar de falar do novo ensino médio. O novo ensino médio é uma coisa que me assusta muito e provavelmente isso vai virar pauta de vídeos mais longos aqui no canal. Então aguardem porque a gente só tá vendo a ponta desse iceberg. Inclusive, eu uma vez fui convidado pra falar sobre isso na USP e eu falei, eu dei uma aula que eu julgo que ficou bem legal e eu perdi o áudio. Então eu não consegui publicar, mas se eu um dia tiver a oportunidade, eu pego tudo que eu falei lá e faço um videozinho pra mostrar pra vocês que o novo ensino médio é a ponta de um processo de privatização e precarização do sistema público de ensino que vem desde 1996. É um processo bem longo, não começa agora. Tony Duncan, obrigado pelos R$3. O que você acha que acontece na geopolítica se os Estados Unidos forem de Olavo? Eu sou péssimo com previsões. Então eu prefiro analisar o que tá acontecendo do que o que pode acontecer. Eu tenho certeza que qualquer previsão que eu fizer vai ser só um exercício de literatura. Então eu prefiro não dizer, sabe? Paciente do Hakim. Não vou ler o que você falou, achei vulgar. E aqui é um canal familiar. Tenho certeza que todo mundo aqui se sente muito seguro de me ouvir com o áudio nas caixas de som, porque eu nunca falo nada comprometedor e que constranja vocês perante as suas famílias, né? Não é, chat? Aquela vez que eu dei a divisão dos dois tipos de militante do MBL, foi family friendly, vocês não acham? A parte mais perigosa do meu canal é o comunismo, né? Lembram da divisão entre os dois tipos de militante do MBL?
Deve ter gente aí do chat que lembra. Tem 2 tipos, vocês sabem, né? 2 tipos. Eu não vou falar porque tem gente que tá na caixa de som. Tô curioso. Você tá na caixa de som? Tô no fone, pode falar, ó, eu vou comprometer a vida de sei lá quantas pessoas aí. Os militantes do MBL se dividem em duas categorias. Os que têm o gosto do pau do Bolsonaro na boca e os que estão com o pau do Bolsonaro na boca. Tem esses 2 tipos. Vocês sabem disso, né? E é uma divisão bastante simples e é cientificamente comprovada, tá? Eu utilizei o método científico pra chegar nessa conclusão. Inclusive tá no meu TCC. Mas como eu falei, eu não vou ler o seu Pix porque aqui é um canal familiar. Camarada Mafê, obrigado pelos R$5. Seus conceitos sobre retórica são distorcidos. Queria conversar sobre... Meus conceitos sobre retórica são distorcidos? Pois é. Eu não lembro de ter falado sobre retórica. Tô tentando lembrar. Não, eu gostei. É distorcido e eu não lembro muito bem. Eu tô em silêncio porque eu tô tentando lembrar o que eu falei. Mas eu quero dizer uma coisa, gente. E com todo respeito a quem mandou a mensagem. Não existe público de esquerda mais chato do que estudante de filosofia. Sério. Não tem um vídeo meu sobre filosofia que eu tento simplificar a filosofia para tornar pelo menos um pouquinho acessível, para chegar nas pessoas que não tenha estudante de primeiro ano de filosofia que vai tentar me corrigir e citar 50 frases do Kant, do Schopenhauer, do Hegel para tentar dizer como eu sou um péssimo e matei a filosofia. Então assim, se um dia eu falar sobre filosofia e ninguém me corrigir, eu vou começar a ficar preocupado. Eu vou postar o vídeo de novo até aparecer algum estudante de filosofia me corrigindo, citando Kant. Aí eu sei que eu fiz alguma coisa que presta. Obrigado pelos R$30. Demor Farias. Morrendo um bilionário não é capaz de surgir 2 bilionários? Com certeza. Não, tô... A gente tá falando... A questão, gente, nosso inimigo é o capital. Nosso inimigo é o capital. Mas por que eu sempre faço deboche dos bilionários? Porque fazer deboche dos bilionários faz ficar muito claro quem são os nossos inimigos de classe. E nós temos inimigos de classe, tá? Eu quero demonstrar aqui que é impossível uma pessoa da classe dominante estar ao nosso lado, a não ser que a pessoa renuncie à sua posição de classe. Que nem o Eduardo Moreira, que pegou todo o capital dele e investiu justamente para combater a própria classe. Ele já falou, eu luto para que a minha classe deixe de existir. Esse tipo de renúncia é a única maneira de uma pessoa da classe dominante ser um aliado. Agora, pessoas da classe dominante são os nossos inimigos de classe nem por escolha. Eles são nossos inimigos de classe por estrutura. Então, eu tirar sarro de um bilionário é mais uma maneira bastante acessível de apontar quem são os nossos inimigos de classe. Que é uma forma também de demonstrar que as classes são antagônicas. Que a conciliação entre as classes sempre vai pender para o lado da classe que tem o domínio material. Por isso que a gente fala em socialização dos meios de produção. Porque para nós é importante o domínio sobre a materialidade, o controle da reprodução material da vida. É aí que reside o verdadeiro poder. E quem domina a reprodução material da vida, domina também a reprodução espiritual da vida, para usar um termo do Marx, né? Marx era judeu? Etnicamente, sim. O pai do Marx teve até que se converter para conseguir exercer a sua profissão. Ele teve até que mudar de nome. Eu já falei sobre isso. Eu falo sobre isso, inclusive, no meu vídeo sobre Estado de Israel. Sandro Valentim, obrigado pelos R$6. Comunista só faz pós-visão e nunca previsão. Nós comunistas somos materialistas. Não é à toa que o Marx nunca falou. Comunismo será assim, assado, terá tantas marcas de queijo e será mão inglesa na rua. Por que mudou de história pública pro seu nome? Porque a maior parte das pessoas, eu consigo ver as estatísticas, a maior parte das pessoas que chegam no meu canal procurando na busca, procura meu nome. Gente, obrigado por ficarem aqui na live extremamente caótica. Um beijo no coração de vocês. E é isso, até... Até a próxima octofeira.